Olá, esse é o segundo vídeo-aula sobre a evolução do metabolismo energético, né? A primeira aula a gente viu sobre a hipótese heterotrófica que os primeiros seres vivos se alimentavam de outros seres vivos, né? Então, da matéria orgânica através da fermentação. Já na hipótese autotrófica, que a gente vai dar uma olhada agora, ela tem uma ideia um pouquinho, uma sugestão, uma hipótese um pouquinho diferenciada. Qual que é a sugestão da hipótese autotrófica? Primeiro, quem são os seres autotróficos, né? Os mais conhecidos atualmente por nós, né, que não trabalhamos na área científica, são as plantas, né? Seres autotróficos são seres que eles produzem seu próprio alimento através de alguma forma, né? As plantas, elas fazem isso através da fotossíntese. Então, elas não precisam se alimentar de outro ser vivo. Ela pega os nutrientes do solo, a água, e com a luz solar, ela consegue produzir seu próprio alimento. Então, seres autotróficos são seres que produzem o seu próprio alimento, tá? Então, essa hipótese acredita que esses seres foram os primeiros seres vivos, tá? Lembrando que não são só as plantas seres autotróficos, nós encontramos bactérias também e seres primitivos que tinham essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. E a fotossíntese não é a única forma também de produzir seu próprio alimento, conforme a gente vai ver agora, né? Então, quem foram os primeiros seres vivos? Segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos foram bactérias primitivas, né, cianobactérias primitivas, que conseguiam produzir seu próprio alimento através de um processo chamado quimiossíntese. Eles conseguiam, através de elementos químicos que tinham naquela época no ambiente, eles conseguiam sintetizar, né, pegar esses elementos químicos e, através desses elementos químicos, produzir o seu próprio alimento, né? Atualmente, nós temos algumas cianobactérias que vivem no fundo do mar que conseguem. Não são. São cianobactérias, verdade. São cianobactérias que conseguem realizar esse processo, tá? Então, acredita-se que essas bactérias que conseguem ter essa forma de alimentação, tá, foram os primeiros seres vivos que surgiram no planeta. Então, eles se alimentavam pela quimiossíntese, né? Como é que funciona isso? Aqui embaixo tem um modelinho, um desenho, né? Aqui nós temos o fundo do mar representado, então o mar, os peixinhos, que naquela época não existia, né? Mas para representar aqui como se fosse o fundo do mar. Lá na parte terrestre, bem no fundo mesmo do mar, quando passa, termina, a parte da água e realmente chega no fundo, né? Lá nós temos algumas fendas, né, que tem uma temperatura muito elevada, né? São fendas de hidrotermais, que são fendas que brotam água quente dali, né, e aquecem aquela água. E alguns pesquisadores cientistas descobriram algumas bactérias nessas fendas que têm essa habilidade. Eles conseguem pegar os elementos químicos que tem ali, como enxofre, metano, né, e conseguem fazer esse processo de pegar esses elementos e produzir através desses elementos o seu próprio alimento, tá? De que forma eles fazem isso, né? Eles não precisam de oxigênio e eles também não precisam de luz solar. Então, por isso que não é fotossíntese, porque não se utiliza luz solar, é lá no fundo do mar, né? Dependendo em determinado nível do fundo do mar, a luz solar já não alcança, né? Então, imagina lá no fundo, lá nas profundezas. Então, realmente lá não tem luz solar, não tem oxigênio também, e por isso que eles conseguem produzir seu próprio alimento através desses elementos químicos que são encontrados lá, tá? Então, como é que funciona essa hipótese, né? A sequência. Quem foi que surgiu e como é que ocorreu essa evolução, né, de metabolismo? Vamos aqui, subir mais um pouquinho. Aqui, vamos lá então. Como é que funciona? Os primeiros foram os quimiosintetizantes, né, que foram as bactérias que surgiram. A partir disso, elas evoluíram e conseguiram fazer a fermentação. Então, elas começaram antes elas produziam seu próprio alimento através de elementos químicos, né, produziam o seu próprio alimento. Depois de alguns anos, elas evoluíram, se adaptaram, e quando eu falo alguns anos, não é 2 anos, é milhões e milhões de anos, né? Elas evoluíram, se adaptaram e, a partir delas, se originaram bactérias fermentadoras, que agora elas se alimentam de outros seres vivos,
né? Elas ficam fermentando ali uma matéria orgânica e a partir dessa matéria orgânica elas se alimentam. Depois aí é totalmente a sequência igual da hipótese heterotrófica. Então eles evoluíram, produzindo seu próprio alimento, né? Elas evoluíram para a forma de fermentação, onde elas se alimentam de outra matéria orgânica. A partir disso teve aquele resfriamento na Terra, apareceu luz solar, elas evoluíram, começaram a fazer fotossíntese. Com o processo de fotossíntese, liberaram oxigênio na atmosfera, liberando oxigênio, surgiu os seres que respiram e produzem sua própria energia através do oxigênio, tá? Então, a única diferença aqui é que a ideia é que não começou com as bactérias fermentadoras, e sim com as quimiosintetizantes, que elas conseguem produzir o seu próprio alimento com elementos químicos que eram encontrados naquele período, naquela época, ok? Espero que tenha ficado bem claro, tá? Eu vou sugerir alguns videozinhos também. E façam as atividades, tirem dúvidas aqui nos comentários e a gente vai estudando dessa forma, ok? Obrigadão!